aqui nessa noite, com muita alegria no coração de estar novamente aqui na Ibacem, essa igreja querida, pastor querido, também o pastor Ezequias. Muito bom poder estar com os amados irmãos, rever muitas pessoas queridas e conhecidas também, que Deus nos apresentou estando aqui, também familiares da minha esposa Joyce. Muito bom poder estar aqui com os amados irmãos. Quero apresentar um pouco hoje do nosso testemunho missionário. Quantos aqui estiveram presentes 3 anos atrás, quando eu preguei aqui? Por favor, quem estava? Temos um bom número. Temos um outro bom número também dos que não estiveram presentes. Mas já se passaram 3 anos. Algumas coisas, como a história do trabalho onde nós estamos, o nosso começo, ela não muda, é a mesma. Mas vai ser bom para aqueles que não estiveram. E para aqueles que estiveram presentes, vai ser bom a gente trazer uma atualização de tudo aquilo que o Senhor tem trabalhado naquele lugar onde nós estamos. Eu queria mandar um abraço especial. Vou falar alguns nomes aqui, tá bom? Para a Fabiana, o Rodrigo Britos, Lucinéia, Maria de Fátima, Maria Teixeira, Nilton Chagas, José Elias. Eu estou falando aqui, não sei, às vezes se algum desses não tá aqui, mas eu estou falando. Davi Afonso, Daiane Oliveira, João Batista, Luiz Henrique, Paulo Sérgio, João Alfredo, Maria Eduarda, André Bernardo, José Luiz, o que eu já falei. Alguns irmãos que, quando eu estive presente aqui, há 3 anos atrás, decidiram nos acompanhar nessa missão, se tornando parceiros ministeriais. Então, eu estou aqui hoje também para agradecer a Deus pela vida de vocês. Quando nós estivemos presentes aqui em 2022, quando eu estive presente, nós estávamos num momento de transição. Eu estava me formando no curso de teologia, estaria passando agora para uma nova fase, também na junta de missões, e a gente precisava levantar o PAN. Nosso PAN, a gente praticamente não tinha parceiros, e essa igreja, através de cada um desses irmãos, contribuiu significativamente para que a gente pudesse continuar na junta de missões nacionais. Então, o nosso muitíssimo obrigado a cada um dos irmãos. Mas eu quero dizer que o desafio continua. Então, eu vim aqui também para desafiar vocês. Obrigado, viu, minha irmã? Desafiar vocês, aqueles que são nossos parceiros ou que foram, a continuar ou voltar com a parceria, porque nós precisamos de vocês. E desafiar também aqueles que aqui estão, que por algum acaso ainda não tenham adotado um missionário. Eu acredito que o Senhor nos chama para cada um de nós, pelo menos, adotar um missionário. Eu quero te dar a oportunidade, nessa noite, você adotar a nossa família, através do PAN, sendo um parceiro nosso. Mas eu queria, nesse momento, nesse culto também, compartilhar um pouco do nosso testemunho, apresentar. Essa aqui é a nossa família. O Natan, que estava na barriga de Joyce na época em que eu vim aqui, já está aqui, já saiu da barriga e já cresceu, esticou. Então, está aqui. Joyce não precisa nem apresentar, né? Mas somos a família missionária de vocês, que está lá na Bahia, né? Nós chegamos em tempo na Bahia, não demoramos, para compartilhar a palavra de Deus, para trabalhar em uma das ênfases dessa campanha, que está lá atrás, no cartaz. Uma das ênfases é fortalecer as igrejas. Queria te pedir um favor, rapidinho. Você pode pegar o seu celular, por favor? Eu queria te pedir para você ligar a lanterna do seu celular. Por favor, rapidinho. Liga a lanterna. Pronto. Ligou? Aí eu não vou pedir para apagar a luz não, viu? Por favor, é só para ligar a lanterna. Aí eu queria te pedir para você fazer o seguinte, já que você ligou a lanterna do seu celular, eu queria te pedir para você seguir a gente no Instagram ali, ó. É sério, porque eu estou aqui hoje, eu não sei quando é que eu vou voltar. Talvez daqui 3 anos, ou talvez, não sei, quando a gente vai poder ter outra oportunidade de estar aqui. Mas aquelas pessoas que nos acompanham têm visto de perto um pouco do agir do Senhor naquele lugar. Então, eu quero que você acompanhe a gente, e as redes sociais facilitam isso bastante, porque através das redes sociais você consegue acompanhar ali tudo que está acontecendo, batismos, o avanço do trabalho. Então, tem o meu ali e tem também o de Joyce. Você pode estar seguindo a gente e acompanhando um pouco do trabalho. Nós estamos na campanha
E o texto que foi escolhido esse ano para ser o texto base da nossa campanha é a segunda parte do versículo 1 do capítulo 13 do livro de Josué. Josué, capítulo 13, versículo 1. Esse texto, lido aqui na versão que foi escolhida pela junta, ele nos diz o seguinte, a gente pode acompanhar até ali no telão, está aqui um pouco pequeno, mas dá para a gente acompanhar, eu creio que vocês já decoraram também. O texto diz, e ainda há muitíssima terra para conquistar. A gente pode ler juntos com toda a força? Vamos lá? E ainda há muitíssima terra para conquistar. Esse é o nosso desafio. Conquistar a muitíssima terra que ainda falta. Quando olhamos para esse texto, no livro de Josué, nós vemos o relato daquele homem que foi escolhido como sendo o sucessor de Moisés. E veja que desafio enorme Josué teve que enfrentar. Porque Josué viu de perto os sofrimentos e as dificuldades que o seu antigo líder passou, conduzindo o povo de Israel diante do deserto até a terra prometida. Quantas e quantas foram as dificuldades que se levantaram para com Moisés, dificuldades essas que fizeram aquele homem que era de tamanha paciência perder a sua paciência e pecar contra o Senhor, e por conta disso não adentrar na terra prometida. Agora Josué carregaria em seus ombros o desafio de guiar o povo na travessia do Rio Jordão e nas batalhas que seriam enfrentadas na terra a qual eles estavam para possuir. Batalhas difíceis, batalhas as quais, diante do relatório dos espias, seriam batalhas impossíveis de serem travadas e, olhando militarmente, fisicamente, com os olhos do que é material, seria humanamente impossível aquele povo conquistar a terra que Deus havia prometido. Entretanto, a visão de Josué era uma visão baseada na fé, baseada na palavra de Deus, de que Deus havia prometido lhes dar como herança aquele território. É então que Deus levanta Josué para levar e guiar aquele povo nessa entrada da terra prometida. Moisés fica para trás, o seu corpo é sepultado, e agora está sobre Josué a responsabilidade. Mas Josué estava tremendo de medo, de sorte que no capítulo 1 do livro de Josué, nós vemos 3 vezes sendo repetida a expressão, seja forte e corajoso. Precisou falar 3 vezes, é porque o cabra estava mal das pernas. Mas Josué é então fortalecido no Senhor, e ele se fortalece meditando dia e noite na palavra do Senhor, não apartando da sua boca o livro dessa lei, cuidando em obedecer a toda a lei, vivendo a visão e o propósito de Deus para esse tempo qual ele estava assumindo essa liderança. É então que Josué adentra a terra, atravessa o Rio Jordão, e Deus, como prometido, começa a conceder vitórias. Josué é muito bem sucedido em suas incursões militares, e Deus vai concedendo a ele as vitórias sobre os povos ali presentes. Há uma situação em específico, por conta de um pecado de uma pessoa, que há uma derrota, mas logo é corrigido e eles começam a avançar, de forma que, quando a gente chega no capítulo 13, o texto que nós lemos, nós vimos que o povo estava assentado em território, o povo estava vivendo naquela terra. Talvez chegou uma época até de comodismo, de que nós conseguimos o suficiente para nós. Mas ainda não era o que Deus tinha prometido. Por isso que Deus chega para Josué e diz, você já está velho, você já está avançado em idade, e ainda há muitíssima terra para ser possuída, ainda há muitíssima terra para conquistar. Ainda faltam territórios, os quais Deus de antemão preparou e prometeu, e aquela promessa precisava ser conquistada. Eles precisavam ir além. Mas a tentação do comodismo, de parar onde já se está e deixar para depois,
ou para que outra geração faça, era uma tentação. Olhando para a nossa realidade como igreja, quando olhamos para a nossa história como batistas brasileiros, nós vimos grandes feitos do Senhor. Nós vemos os Moisés e Josués do passado, homens como William Buck Bagby, Zacarias Cleitelo, ambos junto com suas esposas, que atravessaram além-mar, vindo dos Estados Unidos da América, viajando por cerca de 48 dias em um navio que carregava trigo, para chegar à nossa pátria e olhar para o gigante adormecido e sonhar em ver a pátria salva, mesmo que tivesse que morrer pelo Brasil. A visão daqueles gigantes, daqueles homens de fé, que assim como Josué e Caleb, ao serem espias na terra, voltando com o relatório de que a terra é boa e Deus vai nos dar vitória. Aqueles homens ainda com aquele futuro tão incerto, o Brasil imperial, o Brasil de religião oficial, o catolicismo, eles olham com fé. Eles olham para o Brasil, um Brasil que seria evangelizado, um Brasil que seria alcançado para Cristo. E nós vemos ali a plantação daquela primeira igreja para brasileiros em Salvador, que se espalha. Depois Bagby vem para o Rio de Janeiro e planta a primeira igreja no Rio de Janeiro. E são plantadas outras igrejas, a segunda igreja, a igreja em Campo Grande. E o evangelho começa a se espalhar aqui nesse estado, ao ponto de chegar aqui, pouco mais de 40 anos, 43, nessa Ibacem, 33, ok. Apaga na transmissão, 40, 33. E o evangelho chegou até você aqui hoje. Amém? Amém? E diante disso, nós podemos, talvez, chegar a uma situação de nos sentirmos confortáveis. Balança aí na sua cadeira. Eu achei massa essa cadeira. Bem assim, as gorduras encostam certinho aqui. Gostei dessa cadeira. Um encosto alto. Vai, a igreja vai ficar climatizada, amém? E aí você está aqui, aí você tem uma boa palavra, pastor Ezequias, um pastor que todo mundo quer levar para ser conferencista nas igrejas, você tem aqui todo domingo, e aí você tem aqui a irmã Débora adorando o Senhor, o ministério de louvor aqui completíssimo, e aí você diz assim, olha, a gente se acomoda, pode se sentir acomodado, de achar que, tá bom, eu tenho meu lugar. Você já tem os seus amigos aqui, você já tem a sua família aqui, pessoas próximas. A igreja se tornou, vamos dizer assim, o point de encontro, de relacionamento, de amizade. E a gente pode ter a mesma tentação daquele povo de, já temos aqui o nosso cantinho, enquanto que o Senhor está dizendo para cada um de nós nessa noite, ainda há muitíssima terra para possuir. Ainda existem milhões e milhões de brasileiros que não creem no Senhor Jesus. Nós não podemos nos acomodar. Essa é uma palavra que para Josué, Deus estava falando de território físico, mas ao olhar do Novo Testamento, da grande comissão, Jesus nos diz, vão e façam discípulos de todas as nações. Marcos 16:15 é mais abrangente. Vão pelo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. A todos. Todos precisam ouvir o evangelho de Jesus. E nós não podemos parar. A missão não para enquanto ainda houver uma alma, uma vida que não conhece a Jesus. E enquanto temos vida, temos missão. Amém? Enquanto o Senhor nos dá vida, nós temos missão. E essa missão, ela é de quem? Ela é do pastor somente? Ela é de quem? Vocês estão certos, ela é da igreja. Mas eu acho que tem uma resposta melhor do que a da igreja. Coloca a mão no seu coração. Aí bate assim no seu coração e diz assim, a missão é minha. Porque aquilo que é nosso, às vezes não é de ninguém. É igual mensagem em grupo. Gente, quem pode ajudar aqui tal dia? Cri, cri, cri. Nós entendemos a importância quando assumimos a nossa responsabilidade individual de viver os propósitos do Senhor, de cumprir a missão.
Para algumas pessoas, Deus permite que eles fiquem nas suas igrejas locais e em suas igrejas eles cumpram a missão na cidade que vivem. Para outras, Deus chama para uma missão específica em outros lugares e um propósito específico, mas ao mesmo tempo, o mesmo chamado, anunciar o evangelho da graça de Deus. E assim aconteceu na minha vida. Eu morava em Salvador, na Bahia, e eu estava cansado de ser pobre. Não sei quantos aqui já tiveram esse mesmo cansaço. Quantos se identificam com esse sentimento? Amém? Pastor, se o senhor pregar sobre prosperidade aqui, muita gente vai se interessar. Estou brincando, viu? E eu disse assim, o único jeito, eu não vou roubar, não vou matar. E nem vou fazer outras coisas, né? Eu nem vou jogar no jogo do tigrinho, que sou crente, não vou fazer isso, pelo amor de Deus, né? Se você faz isso, se arrependa, está indo para o inferno. Ó, cadê a irmã para dizer fala a Deus? Aí é o seguinte, eu falei, o único jeito que eu tenho é estudar. Aí fui estudar, e eu disse, eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade também. Então, fui estudar, consegui uma bolsa, pastor. Fui fazer engenharia química. Disse, agora eu vou, engenheiro, né? Aí no meio da faculdade eu fui inventar de fazer uma viagem missionária com os jovens da minha igreja. Aí nessa viagem missionária eu fui para alcançar e fui alcançado. Deus me chamou para missões. Eu terminei a faculdade, já estava para o meio do fim. 2017, disse para minha mãe assim, toma aqui, presente para você o diploma. Em 2018 eu entrei para o Radical Sertanejo, Radical Brasil da Junta de Missões, e vim para fazer missões. E aí eu fui para um povoado fui fazer o treinamento de 3 meses num povoado chamado Carnaíba. E eu encontrei essa bela jovem aí que estava lá, no meio da roça. O lugar lá não tinha nem padaria, o ônibus passava era 2 vezes na semana, segunda e sexta. É sério, não estou exagerando, está gravado aí, vocês podem perguntar ela depois. É cabra para todo lado, roça, no meio da roça. Então Joyce saiu daqui, nunca tinha comido cuscuz, a comida diária dela era cuscuz, não tinha pão. E aí eu encontrei essa angrense lá, e a gente se conheceu, começamos a conversar, uma amizade intencional. Que a junta tem um relacionamento intencional, né? De você, com a intencionalidade de alcançar alguém para Jesus. Aí o meu foi a intencionalidade de alcançar ela para mim. Eu gostei dessa igreja, o povo ri das piadas aqui. Vocês estão de parabéns. E aí, gente, aí eu tava, só que a junta me inventou de enviar para outro lugar. Eu fui para o Barrocão de Cima, um povoado da cidade de Barreiras, na Bahia, e trabalhamos nesses locais, à distância a gente ia conversando, ela na Carnaíba de dentro, eu lá no Barrocão de Cima. Era todo dia ligação. Todo dia, menos o dia que o Wi-Fi caía, que era quase sempre. A internet era horrível. E aí, em 2020, para a glória de Deus, a gente se casou. Acabou o sofrimento. E aí, a gente recebeu um desafio da junta de assumir uma igreja. Essa igreja aqui, a Igreja Batista da Cidade, na cidade de Barreiras, na Bahia. Aí eu não vou fazer isso aqui, porque tem muitos irmãos que já sabem da história. Mas eu sempre pergunto nas igrejas, né? Quantos membros tinha essa igreja? Aí uns diz 5, outros diz 10, 20. Aí teve uma igreja que o irmão acertou de primeira. Ele falou assim, pastor, tinha 100. Aí eu falei, realmente, estava 100 membros. A igreja estava fechada há 2 anos. E o que é que a gente faz diante disso? Nesse chamado, nós cremos de que era o Senhor que tinha nos colocado naquele lugar e o Senhor estava nos enviando para possuir a terra daquele lugar. E não seria nas nossas forças, porque não tinha mesmo assim, sabe? Eu tinha 24 anos, Joyce 22, e a gente sinceramente não sabia o que fazer. Mas a gente decidiu olhar para aqueles gigantes com o olhar da fé, com o olhar do poder de Deus. Decidimos confiar no Senhor, por isso que a gente saía fazendo caminhada de oração.
entregando aquele bairro nas mãos do Senhor, pedindo a graça de Deus sobre aquele lugar, pedindo que Deus nos desse direcionamento, nos desse estratégias, nos fizesse olhar para aqueles gigantes, não como gigantes, mas como derrotados pelo poder de Deus. As dificuldades existiam. Era o meio da pandemia, 2020, agosto. A igreja estava fechada por problemas, infelizmente, morais que aconteceram numa outra liderança. A igreja era mal falada no bairro. A gente não conhecia ninguém, não tinha nenhum membro. Haviam seus gigantes, mas a gente cria que Deus podia fazer grandes coisas. E se as portas estavam fechadas, as caixas de correio não estavam. Então a gente confeccionou uma carta, e eu tirei 700 cópias, e saímos entregando essas cartas, as cartas do amor de Deus nas casas. E aí essas cartas a gente se apresentava, falava da história, falava que a igreja iria abrir, e deixava o nosso contato. E a gente conseguiu fazer contato com algumas pessoas, e uma delas é o seu Onofre, que a gente conseguiu fazer contato com ele, e com o estudo do Evangelho de João, ele entregou a vida para Jesus. Primeira pessoa naquele lugar. E a partir disso, nós fomos conhecendo mais pessoas. Iniciamos o nosso pequeno grupo multiplicador, a gente chama de PGM, um pequeno grupo. E aí esse pequeno grupo primeiro foi com as crianças, que estavam ali brincando no meio da rua, que a gente rodando bicicleta, jogando bola. E a gente se aproximou delas, começou a conversar, começou a brincar com elas. E sempre ao final a gente trazia uma história, trazia ali um momento de palavra. E ficou uma rotina. Toda quarta-feira à tarde, as crianças se reuniam naquela rua para ouvir a história da tia Joyce, a missionária Joyce, para brincar. A gente levava bola, corda e brincava com elas. Depois a gente iniciou também o nosso primeiro pequeno grupo geral, né, adulto, o PGM Alfa, lá também no bairro Morada da Lua. Tudo isso sem abrir o templo, porque mais do que esperar as pessoas virem para a igreja, nós entendíamos que era tempo da igreja ir até as pessoas. Mas para a glória de Deus, no dia 7 de novembro de 2020, tivemos o culto de inauguração, de reinauguração da Igreja Batista da cidade. Essa foto ela engana um pouco. Às vezes as fotos enganam, né? Essa aqui engana muito, porque parece que tem muita gente aqui, né? Mas a maioria era visitante, o povo curioso. Veio ver a igreja estava fechada, abrindo. Das outras igrejas, a gente convidou também, né? Isso foi no sábado. Aí no domingo, primeiro culto, preparei meu sermão. Aí tinha uns 7 irmãos, 6. Quase que eu falo, não, gente, vamos fazer um pequeno grupo aqui. Iniciamos com aquele pequeno grupo de irmãos, né, que a gente foi alcançando na rua, que a gente foi conhecendo. Alguns poucos irmãos que voltaram depois para a igreja, que eram antigamente da igreja e voltaram. E Deus foi abençoando o trabalho, a gente continuou evangelizando, falando do amor de Deus. E em 2021 tivemos nossos primeiros batismos. Menos de um ano depois, um dia muito festivo, especial, aquela igreja que estava fechada, agora estava viva e gerando vida. E naquele dia, foi interessante a profissão de fé. Aqui está o seu Onofre também, foi o batismo dele, amém? E nesse dia foi interessante a profissão de fé. Porque na profissão de fé, a maioria dos irmãos vinham e falavam assim, olha, o pastor Gabriel falou de Jesus para mim, a missionária Joyce falou de Jesus para mim. Que bênção, amém, glória a Deus. Mas eu cheguei para a igreja naquele dia e disse, irmãos, eu não quero mais que seja assim. Eu quero que as pessoas que vêm aqui se batizar, elas possam dizer que vocês falaram de Jesus para elas. Porque a missão de falar de Jesus não é só minha, é minha também, mas não é só minha, é de cada um dos irmãos. E a gente, pastor, fala as coisas. Nem todo mundo pega, é verdade. Isso aí, enquanto antes a gente aceitar isso, menos sofrimento a gente tem. Tem gente que eu estou falando aqui e está pensando que o boleto vence amanhã, que o dinheiro do mês já acabou. Mas sempre tem aquele irmão que está atento e pega a bênção, pega a palavra do Senhor. E aí uma dessas pessoas foi essa irmã aqui, a Ruth. Ela se batizou naquele dia, foi uma das primeiras pessoas que se batizaram nesse primeiro batismo. E ela pegou essa palavra para o coração dela e disse, eu quero ser instrumento nas mãos de Deus. Quem sabe essa não tem que ser a sua oração nessa noite. Eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus.
A Ruth pegou essa palavra e ela começou a se desenvolver no trabalho. E quando a gente teve a multiplicação daquele primeiro pequeno grupo, multiplicou-se, tem o Alfa, né? E agora o 316. Quem foi uma das líderes? A Ruth. Quando eu vim aqui, eu falei da Cássia, não foi? Quem lembra que eu falei da Cássia? Eu pedi para vocês orarem. Orar pela mãe e pelo pai da Cássia. E hoje eu digo para vocês que a mãe da Cássia entregou a vida para Jesus e foi batizada. Então, orem agora pelo pai dela, amém? E eu quero também falar da Ruth. A Ruth, então, se tornou, junto com a Cássia, uma das líderes desse novo PGM. E eu compartilhei essa notícia aqui em 2022. Só que nós já estamos em 2025. Então, não tem mais só PGM Alfa e 316. Tem o PGM Sal da Terra, o PGM Ágape, o PGM Kairos, o PGM Raízes, o PGM Tetelestai, o PGM Alfa continua firme e forte, PGM Videira, que é online, e o PGM 316, que está, inclusive, numa nova liderança agora. Amém? E, além disso, temos os PGMs com as crianças. Aquilo que começou lá na rua, agora se multiplicou em 5 PGMs de crianças, todos os sábados na nossa igreja. Amém? Então, Deus tem abençoado aquele trabalho. E lembra que eu falei que às vezes a gente fala algumas coisas para a igreja? E mais uma vez eu dei um desafio para os irmãos lá. Eu falei assim, olha, meus irmãos, a igreja comprou aqui centenas de livrinhos do Evangelho de João. Você sabe qual é o livrinho do Evangelho de João? Quem aqui conhece o livrinho do Evangelho de João? É um livrinho que é vendido pela Junta de Missões Nacionais. Ele custa R$2. Só R$2. E a igreja a gente adquiriu. Adquirimos centenas deles. E demos de presente, a igreja investiu, para que cada membro, cada irmão tivesse 2. Cada um recebeu 2. O primeiro, a gente fez estudo com os irmãos, eu já tinha feito com alguns, né? Mas a gente fez a classe da EBD para aprender a como fazer o estudo do Evangelho de João e como aplicar com outra pessoa. A gente fez esse estudo. E o outro livrinho, que cada um ganhou 2, eu disse, agora vão e façam discípulos. O outro livrinho vocês vão fazer com outra pessoa. E aí a Ruth pegou o livrinho dela. A Ruth tem mais ou menos 28, 29 anos. E tinha lá um adolescente, um jovem, o João Pedro, de 14 anos, que estava visitando a igreja, mas ainda era assíduo na catequese. E estava indeciso. A Ruth fez o estudo bíblico do Evangelho de João com João Pedro e ele entregou a vida para Jesus. Não só isso, foi batizado, desceu as águas. Aí lá eu faço essa dinâmica de colocar o discipulador junto comigo, me auxiliando como pastor, né? No batismo. E estava ali a Ruth, junto com o João Pedro. Essa foto aí meio icônica, ele pulando de alegria. Parece que ele está até voando. Mas foi o batismo dele. Amém? Ele não foi arrebatado, não. Está lá ainda. Ele caiu depois dessa foto. Caiu na água, não do pecado. E o João Pedro, ele foi bem discipulado, tão bem discipulado, que ele foi lá e fez o estudo bíblico do Evangelho de João com o Robert, e o Robert entregou a vida para Jesus e foi batizado, amém? E aí tivemos outros batismos, como o da Eliane, a mãe da Cássia aqui, ó, descendo as águas, outras pessoas também que foram batizadas, está ali a foto do Robert, o Gustavo, aí temos mais algumas fotos de outros batismos, tivemos mais batismos esse ano também. Esse foi o último agora que nós tivemos recentemente. Então, vidas se rendendo aos pés do Senhor. E aí, vocês oraram, levantaram a oferta e compraram a carreta missionária, não foi? Aí a carreta missionária foi lá no nosso campo e nós fizemos o culto lá com a carreta. E aí Yasmin, no culto da carreta, entregou a vida para Jesus. E aí Yasmin pegou o mesmo desafio que eu entreguei para ela também, do Evangelho de João. E aí Yasmin, de 13 anos, 13, 14 anos, foi lá e fez o estudo bíblico com a Brenda, colega de classe dela da escola. Adolescente. Cadê os adolescentes aí, o culto hoje? Não foram os adolescentes? 13 anos. Ela foi lá e fez o estudo bíblico com a Brenda entregou a vida para Jesus e aqui foi batizada. Aqui foi a foto do batismo. Depois do batismo, ela se abraçando, da emoção da Brenda
de ser uma nova criatura. E da Yasmin, de ter tido um impacto eterno na vida de alguém. E a Brenda foi bem discipulada. Tão bem discipulada que ela foi lá e alcançou a Duda. A Duda entregou a vida para Jesus, foi batizada. E quem estava auxiliando? A Brenda, que foi alcançada pela Yasmin, que foi alcançada pela carreta missionária, no culto na carreta missionária. Amém? Então, Deus tem abençoado aquele trabalho. Nós temos trabalhado também com o programa Viver, em que nós temos recebido semanalmente na nossa igreja cerca de 60, 70 crianças, todos os sábados. E a gente recebe elas com café da manhã, a gente recebe elas ali com devocional, elas são divididas em pequenos grupos e participam também de oficinas de balé, de teclado, violão, bateria, futebol. Mas mais do que formar uma bailarina que possa ir para o Bolshoi, um atleta que jogue no Bangu, no América do Rio, ou nos grandes times do Rio de Janeiro, Vasco, Fluminense, Botafogo, América, Bangu, Volta Redonda. Jogar em um desses grandes times. Mais do que isso, nós queremos formar discípulos de Jesus. Amém? E Deus tem trabalhado naquele lugar de tal forma que nós tivemos recentemente 3 batismos de crianças que estão conosco no programa Viver. Uma delas é o Luiz. O Luiz é o pastorzinho do condomínio dele. Ele mora no residencial. E aí, lá, eles começaram a se reunir e dizer que estavam fazendo o cultinho das crianças lá. E aí, o Luiz foi eleito pela Assembleia das Crianças como pastor. Teve o concílio deles lá, eu acho, sei lá. Aí tem a outra menina lá, que é a missionária Joyce. Ele é o pastor Gabriel, ela é a missionária Joyce. Aí ele e desceu as águas e foi batizado. Meus irmãos, estou caminhando para o final, mas aquela igreja que nós encontramos em 2020... com a sua fachada deteriorada, abandonada, com a placa de aluga-se, fechada, 2 anos, ela tem sido revitalizada. Mas muito mais do que uma fachada, muito mais do que renovar a frente de um prédio, vidas têm sido transformadas e multiplicadas. Essa foto ela é muito icônica, é a foto do nosso mutirão de limpeza, com toda a igreja. Nós iniciamos o trabalho, né, em agosto, em novembro fomos fazer o culto de reinauguração e reunimos os irmãos ali que a gente tinha arrebanhado e que estava alcançando e trabalhando. Vamos reunir todos os irmãos para a gente fazer o mutirão. E aí estavam esses irmãos, nosso primeiro grupo base, fizemos um mutirão para a limpeza do templo. Ainda não tínhamos nem condição de botar uma placa. Mas iniciamos aqueles cultos e hoje, para a glória do Senhor, a igreja tem crescido, se multiplicado e avançado para a glória de Deus. Amém? Hoje nós temos caminhado ali com cerca de 70 pessoas, 70 membros, fora alguns congregados, mas cremos que Deus tem muito mais para fazer. Nós iniciamos o ministério com jovens em 2021 e hoje temos o Ministério Hope, de adolescentes e jovens da nossa igreja, adolescentes esses que a gente fez recentemente uma viagem missionária para outra cidade, para abençoar uma outra congregação que estava sendo plantada. Porque nós entendemos isso, de que nós precisamos, como igreja, ter um DNA missionário. E o adolescente, eu digo o seguinte, com todo respeito a vocês, mas ou a gente dá trabalho para eles, ou eles dão trabalho para a gente. Então, eu prefiro dar trabalho para eles. Então, que eu tiver de um lugar para levar para evangelizar, para fazer as coisas. E eles gostam. Você marcar aqui, eles vão amar. Maravilhoso. Então, tem sido bênção. Deus tem feito naquele lugar. Trabalho com as crianças. Vou pedir para deixar o som ligado, que vai tocar um vídeo. O trabalho com as crianças, que iniciou lá na rua, na calçada, sentado lá com as crianças. Olha ali, ó, contando a história. Botava um tapete no chão quando tinha. Aquele trabalho foi crescendo. Nós conseguimos ter acesso à escola do bairro. Conseguir pregar para aquelas crianças da escola. Mas mais do que isso, recebê-las em nossa igreja com o programa Viver.
recebê-las todos os sábados. E a gente começou a fazer o Coral Viver com essas crianças. As crianças têm apresentado na igreja a cantata de Páscoa, a cantata de Natal. E hoje, esse ano, nós vamos apresentar no Teatro da Cidade a nossa cantata de Natal. Conseguimos conversar lá com a secretaria. A cantata desse ano vai ser no Teatro da Cidade. E olha só, aquilo que começou com aquela semente, lá naquela brincadeira na rua com as crianças, tem crescido, se multiplicado e alcançado mais crianças. E olha o que é que Deus fez esse ano. Esse ano nós cantamos aqui a música oficial da campanha, não foi? Eu vou. Mas vocês sabem que todo ano tem a música infantil. Tem o clipe infantil da campanha. Sabe quem foi que compôs o clipe infantil da campanha desse ano? A missionária Joyce. E quem são as crianças que aparecem no clipe cantando? As crianças do viver da Igreja Batista da Cidade. Olha só. Clica aí, vê se roda aí, por favor. Olha aí elas. Só um trechinho aí, vai tocar. Em cada canto irei sendo instrumento do Pai. Salve Deus, ó minha terra, essa terra do Brasil. Amém. Você pode aplaudir o Senhor por isso, amém? Mas a palavra que nós voltamos, que foi a palavra divisa dessa campanha e base para essa mensagem, é a palavra de que ainda há muitíssima terra para ser conquistada. Eu não posso chegar aqui e dizer que eu estou satisfeito. Olha, nós pegamos a igreja, estava fechada e hoje tem 70 pessoas. Porque quando a gente olha para a realidade do Nordeste, da nossa cidade, de tantos lugares, milhares e milhares, milhões de pessoas ainda estão longe do caminho do Senhor. Ainda há muitíssima terra a ser conquistada. Nós louvamos e nos alegramos por tudo que já aconteceu. E é motivo de grande alegria. Mas nós cremos que é apenas o começo do que Deus ainda tem para fazer naquele lugar. Eu quero te convidar a vir conosco nessa missão. A ser um intercessor dessa obra, a orar por nós. Eu quero te convidar a ser um parceiro também dessa missão. A estar junto conosco, para que a gente possa continuar avançando naquele lugar. Eu quero desafiar você a ser um parceiro nosso, contribuindo com o valor que Deus colocar no seu coração, qualquer que seja, para que a gente possa continuar ali, pregando o evangelho naquele lugar, trabalhando para que aquela igreja seja fortalecida e usando aquela igreja para fortalecer outras igrejas, como fizemos naquela viagem missionária. Nós ainda continuamos com o trabalho na zona rural também, através de radicais, missionários que estão lá. E a nossa igreja hoje tem sido bênção. Nós temos irmãos da nossa igreja que ontem estiveram em um culto lá na zona rural e hoje estão em outro, dando suporte, porque esse tem que ser o DNA, uma igreja para fora, uma igreja missional, uma igreja missionária. Eu quero te convidar a fazer parte disso, a ser parceiro da gente, da nossa família, no cumprimento da missão. Eu quero te perguntar, você quer ser um parceiro? Ou quem sabe você que já é, renovar a sua parceria conosco? Se você quiser, por favor, levante uma de suas mãos, para que você possa, nessa noite, estar junto conosco nessa missão. Amém. Glória a Deus. Você quer ser um parceiro? A irmã Débora está aqui com algumas fichas. Eu quero te desafiar a pegar uma dessas fichas hoje. A não sair daqui sem nos adotar, com o valor que Deus colocar no seu coração, para que a gente possa continuar naquela missão, avançando para a glória de Deus. Seja um parceiro nosso. Nós cremos que grandes coisas o Senhor tem feito, mas muito mais o Senhor há de fazer naquele lugar.
Aí tem o nosso contato. Você pode seguir a gente pelo Instagram, também tem o nosso número de WhatsApp, pode mandar uma mensagem, entrar em contato com a gente, estar junto conosco nessa missão. Que Deus em Cristo continue abençoando essa igreja e que aqui também nós possamos contemplar a glória de Deus e o avanço para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe. Eu queria encerrar orando ao Senhor. E quero te convidar a fechar os seus olhos agora, para que a gente possa orar ao Senhor, diante dessa palavra que foi ministrada. Nós compartilhamos aqui o testemunho de alguns irmãos, para que você possa ver o que Deus tem feito, não somente através da nossa vida, que às vezes as pessoas olham, o pastor, mas através de adolescentes, através de irmãos e irmãs, muitos que eu nem contei a história aqui, mas que têm sido instrumentos de Deus para o avanço do reino. E Deus quer usar a sua vida também nesse tempo. Quem sabe usando um livrinho como o Evangelho de João, R$2. Mas quanto que vale uma vida para o Senhor? Você pode ser um instrumento. E eu quero que você possa fazer agora uma oração. Se você quiser, eu vou te dar essa sugestão. O pedido ao Senhor, Senhor, me usa como instrumento para alcançar uma vida. Uma vida. Quem sabe você que está aqui nunca teve o privilégio de alcançar uma vida para Jesus. Eu quero que você peça isso ao Senhor. Senhor, me usa como instrumento para que eu possa alcançar uma vida para o Senhor. Pai, nós te agradecemos por esse tempo, por esse momento de estar aqui reunido com essa igreja amada. E eu, em nome de Jesus, Pai, peço ao Senhor que contemple a oração dos teus servos e aqueles que sinceramente oram pedindo isso, que o Senhor, Pai, dê oportunidades, dê pessoas, dê coragem, ousadia, intrepidez pelo poder do teu Espírito Santo, dê capacitação para que eles possam ser instrumentos do Senhor para alcançar uma vida, para o Senhor. Que em nome de Jesus, o Senhor me deu o privilégio de voltar aqui e ver essa igreja dobrando de tamanho através do trabalho dos teus servos, de ser instrumento nas tuas mãos para a glória do Senhor. Abençoa, Pai, o teu povo. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. O pessoal da música vem para cá. Eu quero fazer um apelo a você. A Anabel está ali com as fichas, com uma caneta. Eu tenho o privilégio de ser uma das intercessoras do Gabriel, da Joyce e do Natan. Desde a vez que eles estiveram aqui, eu oro por eles todos os dias da semana. Então, ouvi-lo falar é algo que aquece o meu coração. E eu quero fazer um desafio a você. Quantos aqui estão dispostos, foram tocados pelo Espírito Santo de Deus para estar adotando essa família como intercessores? O segundo apelo que eu quero fazer é quantos aqui estão sendo tocados pelo Espírito Santo de Deus para adotar essa família financeiramente. Levanta sua mão. Tanto um quanto o outro, a Anabel vai estar levando a ficha para que você esteja preenchendo aqui. Vamos lá, pessoal. Eu tenho certeza que o Senhor está tocando no seu coração. Quantos? Quem mais? Lá atrás, José, a Valéria, lá atrás. Aninha, na galeria, né? O Adriano, a vovó ali, Anabel. A irmã Solange, o Adriano e a Aninha, lá na galeria. Lá na galeria. Isso.
Essa canção que nós vamos cantar agora, a Regina aqui na frente, depois quando você descer, eu quero convidar você a se colocar de pé. Essa canção que nós vamos cantar, ela tem uma parte que fala: eu sou livre, eu sou livre. Não há sentido nenhum na nossa vida em viver essa liberdade se não for para a glória de Jesus. O sangue de Jesus Cristo derramado naquela cruz nos libertou do poder do pecado, para que a nossa vida não seja mais vivida para nós mesmos. Há um sacrifício que o Senhor nos dá o privilégio de vivermos, que é entregar a nossa vida no altar dele, para ser consumida para a glória dele. Pense nisso. Missões é ser impactado, é ter a vida bagunçada, é isso mesmo, bagunçada, porque é o que o Senhor faz. Ele vira a nossa vida de cabeça para baixo, para que nós sirvamos a Ele com liberdade. O sangue do nosso Senhor Jesus nos leva além, acima de todas as alturas, ou seja, acima de todas as expectativas, para que com todas as nossas expectativas rendidas no trono do Senhor, nós aceitemos o desafio de ir. Então vamos louvar ao Senhor com essa canção, mas que você compreenda de que o sacrifício de Jesus Cristo não é só para libertar você do poder do pecado, mas além de libertar você do poder do pecado, além de transportar você do reino das trevas para a maravilhosa luz do nosso Senhor Jesus, é levar você a viver a sua liberdade para a glória de Jesus Cristo, consumindo a sua vida, entregando a sua vida, gastando a sua vida em missões. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Declare! Nada além do sangue, Oh, Jesus! nada além do sangue de Jesus, É Ele que faz! que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além! Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. A cruz mostra a tua graça, Fala do amor do Pai que prepara para nós
posso me achegar. Diga! somente pelo sangue. Oh, Senhor Jesus! E nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue De quem? de Jesus. Oh, Jesus, opera nessa noite. E nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Então levante as tuas mãos e com coragem diz: Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. oh, declare mais uma vez. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve ser. Declare. Algo mais que a neve, algo mais que a Senhor Jesus, derrama teu espírito de coragem sobre a tua neste igreja. sangue lavado, mais alvo que a neve ser. Algo mais que a neve. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Então declare. Eu sou livre. Oh, Senhor Jesus. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. De Olha aqui para mim, por favor.
Pastor Gabriel estava falando dessas coisas que a gente fala aqui. A gente fica numa expectativa tão grande que alcance o seu coração. Sabe uma coisa que encheu meu coração enquanto Gabriel estava compartilhando da mensagem, ilustrando com a sua experiência de campo? Olha aqui, Deus não quer que a gente se sinta confortável, porque o conforto é bom, todo mundo gosta, mas o conforto é um negócio que eu não estou conformado. Eu não estou satisfeito. Acho que a nossa igreja pode dar mais. A gente pode fazer mais para a obra de Deus nessa cidade. Porque se a gente fizer mais coisas aqui, vai chegar nos confins da terra. Porque eu gosto muito de pensar junto com meu amigo Daniel Cunta, que é pastor e coordenador de missões estaduais. Os confins da terra começam aqui. Oh, Deus! Olha só, não precisa pensar muito para você concordar comigo, né? Os confins da terra começam aqui. Então você que se levantou para ser o intercessor do Gabriel, da Joyce, e de ser um ofertante também nesta obra, mas eu quero desafiar você que pode ser melhor aqui. Sabe? A gente pode. Não pode? Tiago pode ser mais, pode fazer mais. Jorge pode fazer mais. Fabiano pode fazer mais. Todos nós podemos fazer mais. Então eu quero lançar essa palavra no seu coração agora como uma bomba. Você pode fazer mais. Aleluia. Você recebe essa palavra? Você pode fazer mais. Se você parar, Duda, eu posso fazer mais. A Jéssica pode fazer mais, eu tenho certeza. Tanto a Jéssica A quanto a Jéssica B podem fazer mais. Nós temos potencial para fazermos mais. E eu vou terminar com essa oração. Quero chamar o pastor Gabriel para vir aqui. Como a gente sempre faz, a gente gosta de orar por missionário. Vai ter cantina, então a gente vai ter um tempo de comunhão. Alguns jovens já saíram assim, porque estão lá esquentando o molho. Mas a gente pode fazer mais. Eu vou ficar com essa frase martelando na minha cabeça essa noite toda. Eu posso fazer mais, eu posso fazer mais. Vai repetindo, é como que um mantra de Deus, né? Eu posso fazer mais. É uma decisão. A Dudinha está fazendo aniversário hoje e o presente de Deus é: você pode fazer mais. A gente sempre pode fazer mais. Você que está em casa pode fazer mais, sabia? Mais do que ficar em casa se você não pôde estar por uma razão ou outra, está viajando, está doente, estudando. Mas você sabe, eu estou falando para você que você pode fazer mais. Eu me emociono, Gabriel. Toda vez que eu ouço sua história, eu me emociono. Porque esse homem podia ser um engenheiro químico. Não sei se ia ganhar dinheiro sendo engenheiro químico, mas de todo modo ia ganhar mais do que missionário. Isso com certeza. Você iria. O Gabriel é uma graça, amados, mas é um jovem. Eu acredito muito nos jovens, amados. Para onde eu vou ministrar pregação, eu vejo os jovens, eu fico encantado. Encantado. Tem jovem que tem uns insights do texto bíblico que a gente é experiente, não consegue ver. O cara vê ali. Eu gosto de animar jovens. E nós vamos orar. Eu senti desejo no meu coração, Gabriel. A Joyce não está aí, mas ela está ali. Então a oração costuma chegar lá. Como costuma chegar em qualquer lugar. O Natan está com quem? Está com ela, claro, né? É melhor com a mãe, né?
Fica bem com a mãe. Nós vamos orar pelo Natanzinho também. Débora vai chegar junto, nós vamos orar como família. Pastor Léo, traz a sua família também, porque é adolescente. Vem a Ana Clara também. A Ana Clara vai ficar amando vir aqui para frente e ficar em evidência. Adolescente gosta muito, né, gente? Ainda mais que ela está nem podendo bater palma, né? Está se comportando aí. Mas vamos orar como família, sabe? As nossas famílias, João Marcos já está em outra vibe, mas nós estamos orando aqui, representando a nossa família, família de pastores, pela sua família. Porque a gente sabe o que é ter família pastoral, rapaz. Né? O filho fala, mas fulano pode, mas você não pode. Ah, mas fulano, mas você não é todo mundo. Mas eu tenho que ir na igreja. Um dia uma filha do pastor chegou e falou o seguinte: se você não fosse, o adolescente abusado, né? Falou assim com o pai: se você não fosse pastor, eu ia tantas vezes na igreja assim. Eu até dá vontade de chorar uma coisa dessa. Eu senti o impacto desse pastor. Então nós vamos orar pelo pequeno Natan, por outros, não sei se o Senhor vai lhe conceder, mas pelo Natan, pela Joyce. Se você sentir a vontade de se ajoelhar, o faça. E nós vamos como família, sabe? Nós vamos como família orar. Vou pedir para a Dani orar. Ana Clara chegando pertinho também. E nós vamos orar. Santo Deus, Pai, são tantos os momentos difíceis, ó Deus, que enfrentamos e que vivemos. Mas é certo também, ó Deus, que são muitas as alegrias, os livramentos, ó Pai, as bênçãos sem medidas que são derramadas pelo Senhor ao longo da nossa jornada. Por isso, ó Deus, de uma forma especial, ó Deus, enquanto igreja, abençoamos a vida do Gabriel, ó Pai. Abençoamos a vida, ó Pai, da Joyce, do Natan, dessa família, ó Deus, que escolheu, ó Deus, servir ao Senhor de uma forma tão bonita, tão intensa, tão profunda. Pedimos ao Senhor, ó Deus, o cuidado com a sua saúde, com a saúde dessa família, com renovo de suas forças, das suas mentes, ó Pai. Ó Deus, na educação do pequeno Natan, ó Deus, diante de tantos desafios como pais que temos, ó Deus, que o Senhor seja com os teus servos, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os dê discernimento, ó Pai, que o Senhor dê a eles sabedoria, ó Deus, ousadia no Senhor, ó Pai. Ó Deus, seja com o teu povo, ó Pai, ali na igreja, ó Pai Batista da cidade. Seja, ó Pai, com os nossos irmãos ali. Obrigado, ó Pai, por aquilo que o Senhor tem feito naquela igreja, na vida daquele povo, naquela cidade, ó Deus, por meio da vida dos teus servos, ó Pai. Ó Deus, continue os abençoando, ó Pai. Que vidas, ó Pai, mais e mais vidas se entreguem ao Senhor, ó Pai. Ó Deus, seja conosco também, ó Pai. Abençoe a tua igreja lá, abençoe a tua igreja cá. Ó Pai, nos ajude a servirmos ao Senhor, ó Pai, com um coração intenso, ó Pai, naquilo que podemos, ó Deus, fazer, naquilo que o Senhor nos chama a fazer. Obrigada, Senhor Deus. Obrigada por essa família. Ó Deus, que o Senhor continue, ó Pai, a tua obra. Porque é uma promessa do Senhor, que aquele que começou a boa obra, ó Pai, ela irá terminar sim, ó Pai, para a honra e glória do teu nome, ó Deus, para a tua glória, no nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Uma salva de palmas de encorajamento para o Gabriel. Encorajamento. Deus abençoe, Gabriel. Vai ficar no Rio muito tempo? Até o dia 19 de outubro, estamos aí rodando as igrejas, visitando,
compartilhando um pouco o testemunho na promoção missionária. Deus abençoe. Que encontre em paz quando voltar para casa. Se assente, queridão, se assente, queridona. Nós vamos estar à porta cumprimentando, mas o destino seu deve ser a cantina, tá ok? Quem conseguiu fazer o pedido, os líderes da igreja, alguns fizeram pedidos de camisa, de revista, de livro, de missões, bandeira. Chegou aí. Quem pediu sabe que pediu, porque eu já esqueci quem pediu. Então me pegue comigo aí. Quem preencheu a ficha pode entregar para o Gabriel. Show, pastor? Ainda hoje, por favor, para ele levar tudo.